Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, né? E a gente vai começar a aula 2 de regionalização brasileira, tá bom? É importante a gente saber o seguinte: a gente vai rever aqui alguns conceitos relacionados à regionalização. Então, o que que é região, o que que é regionalizar, né? E nós vamos ver duas regionalizações principais: a regionalização do IBGE e a regionalização dos complexos regionais ou regiões geoeconômicas, tá bom? Então vamos lá, né? Uma boa aula para gente e nos vemos para frente aí no final, tá certo? É, Então vamos lá. Tá? O que que é regionalizar? Vamos relembrar o que que é regionalizar. Regionalizar é a mesma coisa que você dividir um território, certo? Tá. Só que para dividir o território, o que que você tem que fazer? Você tem que estabelecer um critério, vocês não vai simplesmente dividir ele. Eu só vou pedir uma coisa para vocês, quem tiver com o áudio ligado, desligar, tá bom? A hora que você clica na tela ali, vai aparecer um negocinho que tem um microfoninho. É só clicar ali que desliga. Muito obrigado. Então, quando você divide ele por características comuns. Então, por exemplo, se você for fazer um mapa de vegetação do Brasil, o que que você tem que fazer? Você tem que dividir por vegetação. Então, você vai colocar tudo que tem a vegetação parecida num lugar, tudo que tem vegetação de outro tipo em outro lugar, tá? E assim você vai dividindo, beleza? Bom, é importante a gente entender o seguinte: existem critérios que são naturais, sociais, econômicos e políticos, tá? Então, só para vocês entenderem como é que é a regionalização oficial do Brasil, ela foi elaborada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divide o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Leva em consideração os limites entre os estados. Depois a gente vai ver na comparação dos mapas que nessa regionalização, né, cada estado ele está numa região só, tá? E tem o objetivo de facilitar os estudos estatísticos oficiais do país para que os governos possam planejar melhor as ações. Tá? Então essa aqui é a regionalização oficial do Brasil. Observem aqui, ó, que os estados, os limites são respeitados, né, entre um estado e outro. Então, por exemplo, Minas Gerais aqui, ele só pertence à região sudeste, que é a regiãozinha em azul, tá? Então, se você pegar toda essa região em azul aqui, significa que eles têm características parecidas, por isso que pertence à mesma região, tá? E por que que a Bahia não pertence ao sudeste? Porque a Bahia, ó, ela está na região nordeste e as pessoas, a economia, a vegetação, o clima dessa região é muito mais parecido com os estados da região nordeste do que com os estados da região sudeste. Beleza? Tudo bem até aí? E aí nós temos um outro tipo de divisão, que são as divisões dos complexos regionais. Como é que divide o Brasil as regiões e complexos regionais? Ela divide o Brasil em 3 grandes complexos: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Quem fez foi um cara chamado Pedro Pinchas Geiger. E ela não leva em consideração os limites entre os estados. Então essa daqui é a regionalização geoeconômica, ou dos complexos regionais. Ó, divide o Brasil em 3 partes: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Tá bom? Quem que entrou aí? Isso aí.
Então, essa daqui é a regionalização geoeconômica. Observe aqui, ó, a diferença das duas. Então, uma é do IBGE e a outra é geoeconômica. Observe que a do IBGE é dividida em 5 regiões, a geoeconômica em 3. A do IBGE respeita o limite dos estados. A geoeconômica não. Observe aqui, ó, esse aqui é o estado do Maranhão, tá? No IBGE, o Maranhão está em qual região? Pode ligar para responder se quiser. Em qual região está o Maranhão? Que região que é essa? Hã? Qual que é a laranja? Nordeste, muito bem. Ó, Minas Gerais é esse cara aqui, ó. Ele está em qual região aqui na divisão do IBGE? Hein? Na azulzinha, qual região que é? Sudeste. Tá, e aqui nessa outra, ele está em qual? Ó, Minas aqui, ó. Minas está em qual? É, esse aqui, ó. Centro-Sul e qual mais? Ó, essa linha aqui também é Minas Gerais, ó. Então então você veja, ó, tem um pedacinho no Centro-Sul e um pedacinho no Nordeste, que é o verde, ó. O Maranhão, que é esse estado aqui, ó, metade dele faz parte da Amazônia e a outra metade aqui faz parte do Nordeste, estão vendo? Nordeste. O Maranhão não, o Maranhão tá até aqui, ó. Ele é só esse pedacinho aqui, ó. Não, esse aqui é o Maranhão, ó. Agora veja aqui, ó, o Mato Grosso, que é esse estado aqui, ó. Ele está em quantas regiões? Ó, não, presta atenção. Tá na Amazônia e qual que é essa roxa? Centro-Sul, tá? Então, não, prestem bastante atenção. E aqui o Mato Grosso está em qual? Centro-O Centro-O, Centro-Oeste. Muito bem, não pode confundir. No IBGE é Centro-Oeste. Lá no Geoeconômicas, lá é Centro-Sul, tá? É bem diferente. Beleza? Ó, e agora, por que que a gente tem que entender isso? Por que que vocês têm que saber sobre as regiões? Observe o seguinte. Esse mapa aqui do lado esquerdo, é um mapa de densidade demográfica, correto? Sim ou não? Tá. Ele trata sobre população. Então, observe que quanto mais escuro, maior é a quantidade de pessoas vivendo naquele lugar. E quanto mais clarinho, menor é a quantidade de pessoas vivendo. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Na região norte, que é essa verdinha aqui, ó, estão vendo? Tá, na região norte, vocês acham que tem bastante gente vivendo ou pouca gente vivendo? Presta atenção, olhe bem lá. Pouco, ó, a região norte é isso aqui, ó. Ó, compara os estados. Esses estados aqui, ó. Então, tá mais clarinho, significa que tem menos pessoas vivendo. E na região sudeste, que é essa região toda aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Tem bastante gente vivendo. Então, a densidade demográfica é alta aqui, certo? Tudo bem? Entenderam isso? Oi. Não, não precisa, não precisa. Vocês entenderam isso ou não? Então, quando eu falar em regiões, eu vou falar assim, por isso que é importante conhecer as regiões, tá? Beleza? Ótimo, muito bem. Agora vamos às nossas atividades. Qual que é a atividade, a tarefa de casa de vocês? Vocês vão ler a página 17 e responder o número 1, 2 e 3 da página 18 no caderno. Então, vocês deverão responder no caderno e tirar uma foto das respostas de vocês. Após isso, vocês vão enviar no Positivo On, na aba Atividades, onde tem lá Atividade 2, Regionalização do Brasil.
É isso aí, nos vemos além, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por mensagem. Um grande abraço, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.